Olá, eu me chamo Giovanni Davi e vou apresentar o trabalho de História do curso técnico de Guia de Turismo relacionado ao patrimônio cultural de uma cidade ou região. Realizando uma pesquisa no site do IFAM, selecionei o patrimônio cultural do município de Congonhas, no estado de Minas Gerais, sendo que o município conta com patrimônios materiais muito importantes para a memória e identidade nacional, no qual darei ênfase a esses recursos no decorrer do trabalho. Congonhas é um município brasileiro no estado de Minas Gerais com uma população de aproximadamente 53 mil habitantes. O nome Congonhas origina-se de um arbusto abundante na região, chamado congonha, no qual é uma planta nativa da América muito popular na região sudeste brasileira. Esta planta pode ser encontrada principalmente em Minas Gerais, na Bahia, ao longo da Serra do Espinhaço e em Goiás, no Rio de Janeiro. Das variações, essa planta é preparada um chá que está na cultura regional desde os tempos da ocupação indígena. Esses povos originários chamavam os arbustos de congoi, que significa o que alimenta. E a congonha possui propriedades terapêuticas anti-inflamatórias, calmantes, diurética, assim como tônica. A exemplo de outros núcleos urbanos históricos mineiros, a origem de Congonhas está intimamente ligada à descoberta de ouro no estado. A partir de então, a exploração do ouro dá origem às primeiras cidades mineiras, onde a riqueza obtida com ouro e a religiosidade resultaram na identificação do atual patrimônio cultural. No início do século XVIII, o povoado era considerado um importante centro de mineração, de onde saíram grandes fortunas. Em meados desse mesmo século, Congonhas havia se tornado um importante centro religioso. Na área central, que corresponde ao núcleo de origem da antiga povoação, as praças surgiram junto às igrejas, como por exemplo a Basílica do Senhor Bom Jesus de Matosinhos, que eu vou logo enfatizá-la. Quando as minas de ouro começaram a se esgotar, surgiram as consequências. A cidade viveu um período de escassez econômica. Porém, na segunda metade do século XX, a exploração do minério de ferro renovou a economia local. E Congonhas, a antiga Congonhas do Campo, que era seu antigo nome, pertenceu ao município de Ouro Preto durante muito tempo. Apenas em 1938 foi elevada à categoria de município e em 1948 seu nome foi simplificado para Congonhas. Congonhas possui um dos mais importantes acervos arquitetônicos e artísticos representativos da arte civil e religiosa mineira. Seu patrimônio mais importante é o Santuário do Senhor Bom Jesus de Matosinhos, que começou a ser construído na segunda metade do século XVIII e tombado pelo IFAM em 1939, pelo qual reúne o maior conjunto de arte colonial do Brasil. O santuário foi elevado a Patrimônio Mundial da Humanidade pela Unesco no ano de 1985 e é considerado uma das obras-primas de Antônio Francisco Lisboa, conhecido Aleijadinho, sendo realizado em várias etapas a partir de 1757. Conforme podemos observar, o conjunto edificado consiste em uma igreja com o interior em estilo rococó, com adro murado e conta com escadaria externa monumental, decorado com estátuas dos 12 profetas, construídos em pedra-sabão. Esse foi um dos fatores que levou a cidade a ser transformada em um centro de peregrinação religiosa desde o século XVIII. No interior do santuário existe uma rica decoração em estilo rococó, composta de talha dourada nos altares, estatuária e pinturas nos forros e paredes. Os altares do Arco do Cruzeiro foram iniciados entre 1765 e 1769 por Jerônimo Félix Teixeira e terminados em 1772 por Manuel Rodrigues Coelho, sendo dourados e pintados por João Carvalhais. O altar da Capela Mor é produto de João Antunes de Carvalho, executado entre 1769 e 1775. Além disso, 6 capelas dispostas lado a lado no aclive frontal ao santuário, denominadas de Capelas dos Passos da Paixão de Cristo, ilustram a Via Crucis de Jesus Cristo.
Sua inspiração é fortemente relacionada a obras portuguesas de estilo barroco, como a Igreja de Bom Jesus do Monte, em Braga, Portugal. Existem nas capelas 66 esculturas de madeira policromada em tamanho natural, abrigadas nas 6 capelas que reúnem 7 grupos de passos da Paixão de Cristo, compondo um dos mais completos grupos escultóricos de imagens sacras do mundo. Aqui mostra-se o passo da Santa Ceia, onde podemos observar que Jesus senta-se com seus discípulos em torno de uma mesa redonda, e 2 atendentes estão em prontidão nas laterais para servir ao grupo. A cena evoca o momento em que Jesus declara que será traído por um deles. João, o bem-amado, reclina sua cabeça sobre o ombro de seu mestre. E os outros discípulos assumem posições dinâmicas, com rica gestualidade, e parecem em pleno debate. Judas, o traidor, permanece como que à parte, pensativo, e segura uma sacola onde está o dinheiro pelo qual vendeu Jesus. A cena relembra também a perspectiva do sacrifício de Jesus, ocasião em que foi instituído o sacramento da Eucaristia. Esta é a obra dos passos da flagelação e da coroação dos espinhos. Jesus está sentado vestindo um manto vermelho, que simboliza tanto sua dignidade régia como a intensidade de seu amor, mas que lhe fora investido pelos soldados que estão ao seu redor, a fim de ironizar sua alegada reivindicação de ser rei dos judeus. Ele está coroado de espinhos e um dos soldados lhe oferece uma vara, objetos que lhe foram impostos também para ridicularizá-lo, enquanto continua a ser torturado. Esta é a obra dos passos da crucificação, obra onde mostra a cena em que Jesus está sobre a cruz, sendo pregado pelos soldados. Dentre as capelas, uma das obras mais importantes é a que retrata Cristo carregando a cruz, considerada como o principal conjunto de imagens do barroco brasileiro. Ao centro, Jesus, com expressão de sofrimento, carrega uma grande cruz. Por trás se movimentam soldados. 2 se aprontam para apedrejá-lo, e um deles está em primeiro plano, tocando uma trombeta para abrir caminho. Enquanto ao seu lado o menino carrega um dos cravos com que o aflito será pregado na madeira. Segue-no 2 mulheres chorosas, uma delas com uma criança no colo, e ao fundo um soldado porta o estandarte do Império Romano, evocando o poder de Roma. Ao lado do patrimônio de arte religiosa, Congonhas conserva alguns dos bons exemplares da arquitetura civil. No seu centro histórico, a área mais expressiva concentra-se no chamado núcleo histórico, que se desenvolveu no entorno do santuário, formado por vias do início da povoação, ali formado. Nessas ruas encontram-se casas compostas, na sua grande maioria, de um só pavimento ou de um pavimento e porão, e composta de cobertura em telha canal de formato côncavo, datadas do século XIX e XX, com algumas edificações remanescentes do século XVIII. O conjunto arquitetônico e urbanístico da cidade foi tombado como patrimônio histórico pelo IPHAN em 1941. O município conta também com o Museu de Congonhas, inaugurado em 2015. Esse museu foi construído ao lado do santuário e está aberto à visitação para potencializar a percepção e a interpretação das múltiplas dimensões desse patrimônio. Foi projetado pelo arquiteto Gustavo Pena, possuindo 3 pavimentos, onde estão a sala de exposições, biblioteca, auditório, ateliê, espaço educativo, cafeteria, anfiteatro ao ar livre e áreas administrativas. Outro atrativo da cidade de Congonhas é a estação ferroviária Lobo Leite, sendo um exemplar representativo da arquitetura eclética do início do século XX, inaugurada em 1914. A chegada da ferrovia estabelece uma área de comércio em torno da estação, após longa estagnação econômica. Na década de 40, conforme registros fotográficos, a linha ferroviária adquire prestígio como transporte de massas. A estação foi tombada pelo município em 1996
e em 1941 foi inserida no núcleo histórico tombado pelo IPHAN. A área do entorno recebeu tratamento paisagístico, propiciando espaço de lazer para a comunidade e visitantes.